Olá, amados, a paz. Alguns de vocês têm me mandado uma mensagenzinha perguntando sobre os vídeos no canal. Realmente eu dei uma parada nessas 2 semanas. Foram semanas mais intensas e eu sempre gravo pela madrugada, no horário que eu acordo para orar, ou então logo pela manhãzinha. E essas semanas eu precisei orar mais. Realmente, quando a gente está passando alguns momentos de adversidade, a gente quer orar mais, né? E eu estava sentindo essa necessidade de orar um pouco mais. E aí eu acabei negligenciando aí com os vídeos. Mas eu estou retomando. E eu te convido a estar comigo aqui no canal. Nós vamos meditar no Evangelho, né, de Jesus, segundo escreveu o nosso amado irmão, o discípulo João, né? O Evangelho de Jesus segundo João, para mim, é um dos que eu mais me identifico. Eu tenho uma relação com esse Evangelho de muita gratidão ao Espírito Santo por ter inspirado, né, o apóstolo João a escrever com tanta leveza e com tanto amor cada um daqueles capítulos. Foi através do Evangelho de João que eu resgatei a minha identidade, né? E foi um período assim muito precioso para mim. Eu me programei aqui hoje para falarmos do capítulo 5, porque hoje foi o capítulo que eu trabalhei na lista de transmissão com as pessoas que eu compartilho, né, uma meditação diária. Mas vamos lá, o Espírito Santo está me incomodando para compartilhar com você um pouquinho da minha vivência e da minha relação com esse livro, né, com essa escrita tão linda, né, do apóstolo João referente à história de Jesus. No capítulo 1, né, foi o capítulo que me trouxe a maior reflexão sobre quem eu era. Foi ali que eu me encontrei, foi ali que a minha identidade foi revelada. Eu sou filha de mãe solteira, né? A minha mãe, ela me deixou bem bebezinha, 15 dias de nascida com a minha avó. E logo quando a minha avó me recebeu, a minha avó se converteu ao Evangelho. Então, no dia que a minha avó aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, ela estava comigo, ela estava me recebendo como filha para cuidar, né? Então, ela fala que foi 2 presentes que ela recebeu em um único dia. E a história é muito linda. Em um outro momento eu posso até compartilhar com vocês como foi o processo da minha chegada e como foi essa acolhida, como foi essa construção ali, né? Eu acredito que Deus me projetou realmente para a minha avó, né? Mas havia uma lacuna na minha vida que me machucou muito durante a infância, durante, né, a adolescência, principalmente na adolescência. Na adolescência a gente começa a tomar consciência das coisas, a gente começa a ter uma percepção de quem somos e do nosso papel. E quando a gente começa a tomar consciência de tudo isso, vem alguns questionamentos que antes a gente não fazia. Coisas que antes não eram tão importantes, elas passam a ser importantes. E foi na adolescência, né, que eu comecei a sentir a falta, né, da presença do meu pai. Né? Apesar de ter sempre muitas pessoas que ocuparam esse papel na minha vida e que tiveram essa representação, eu fui muito bem amparada, né, e amada em todos os sentidos, mas ficava essa lacuna. Principalmente porque há 40 anos atrás, quando eu nasci, não tinha a obrigatoriedade do pai registrar. Então, no meu registro já estava lá, só o nome da minha mãe. E essa lacuna, ela me machucou por muito tempo. Até que, um dia, eu estava lendo, ainda na minha juventude, eu estava lendo o Evangelho, segundo escreveu João, né? E ali, quando eu li, no capítulo 1, no versículo 11 e 12, né, lá está bem claro. Veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Aquilo entrou no meu coração com como um fogo queimando por dentro. Naquele momento eu tive certeza de quem eu era. Eu tive certeza da minha identidade.
Naquele momento eu olhei para mim com um olhar diferente. Eu já estava me olhando com um olhar, né, de inferioridade. De repente eu passei a me olhar e comecei a entender quem eu era, simplesmente por ter recebido Jesus. Foi um processo assim tão marcante que a partir dali as coisas começaram a fluir na minha vida de forma diferente. Eu comecei a obter êxitos em áreas que eu não estava obtendo êxito. Eu comecei a avançar. Eu comecei a sair, né, daquela cadeia que me prendia. Aqueles pensamentos que eram para mim como cadeias, aquele fardo que pesava, que era para mim muito doloroso. Eu comecei a sair desse processo, porque eu comecei a entender quão preciosa era a decisão de ter reconhecido Jesus como Filho de Deus. E a partir daí, em todos os momentos da minha vida, por mais difícil que seja, e olha que já foram muitos momentos difíceis, por mais difícil que fosse a situação que eu estava enfrentando, eu tinha uma convicção. Eu era filha de Deus. Eu tinha pai. E se eu tinha pai, os meus problemas, ele solucionava por mim. Então eu idealizei aquela relação de filho e pai. Eu idealizei a relação perfeita e passei a transferir para Deus a responsabilidade que lhe cabia como pai. E olha que eu tenho vivido grandes experiências com o Senhor. Grandes experiências mesmo, em todos os sentidos. Eu tenho visto o cuidado e o zelo de um Deus que é fiel para com os que o recebem, para com aqueles que aceitam as promessas. Então hoje, eu não sei o que você está vivendo. Talvez você esteja aí vivendo um momento como o meu. Talvez você olhe para si mesmo e não consegue entender o valor que você tem. Talvez você olhe para si mesmo e não ache, né, que você seja digno de receber as coisas que o Senhor já reservou para a sua vida. Mas neste dia de hoje, dia 6 de abril, anote este dia, aproprie-se dessa promessa. Para mim, aquilo ali foi o meu registro de paternidade. Foi como se Deus pegasse o meu registro e escrevesse ali no lugar de pai o nome dele. Foi como se na minha assinatura, a partir daquele dia, estivesse embutido ali, filha de Deus, o nome de Deus na minha assinatura. Eu me apropriei daquilo com tanta certeza, com tanta convicção, que nada, nem ninguém, conseguiu nunca mais tirar de mim essa identidade que foi construída naquele dia. E talvez esse seja o seu momento de adversidade, um momento de não compreender, né, a situação que você está vivendo. Talvez seja um momento de dor, de angústia, de medo, de solidão. E eu estou aqui para falar com você quem você é. É simples. Para receber esse título que eu recebi, para ser adotada, é simples. Não importa a sua idade, você pode ter 90, 100 anos, pode ter 7, 8 anos. Funciona da mesma forma. Basta reconhecer, basta receber a Jesus como Filho de Deus. Muita gente rejeita, veio para os que era seu, veio para muita gente, mas muita gente rejeita. Mas a você que recebe, é-lhe concedido esse direito de ser feito filho de Deus. É tão simples, é tão simples. Basta reconhecer a Jesus como Filho de Deus. E se você reconhece, a partir de agora, aí no seu registro, tem um novo pai. Talvez o pai da terra não foi lá essas coisas, foi negligente, talvez tenha sido um pai que marcou de forma profunda a sua vida e de forma negativa. Então agora esse novo pai está assumindo a sua paternidade. Esse novo pai. E olha que é um pai bom. Por melhor que nós sejamos aqui, a palavra diz que nós não somos bons. Nós somos maus. O ser humano é mau. E mesmo sendo mau,
eu como mãe, eu te falo, eu procuro sempre dar boas coisas para os meus filhos. Então, se eu que sou mal, eu sei dar boa coisa para os meus filhos, imagina Deus, que é bom e que te escolheu e que projetou algo para a sua vida. Então, meu amado, minha amada irmã, por mais difícil que seja o seu dia, por mais que você esteja vivendo aí, enfrentando um momento de dor, um momento de adversidade, eu venho aqui hoje para te falar que há esperança para você. Eu venho aqui hoje para te falar que você tem pai. E que esse pai hoje está querendo te adotar, está querendo colocar o nome dele no seu registro de nascimento. Está querendo colocar a assinatura dele aí no seu nome. Está querendo te dar uma nova identidade. Aceita. Aceita as promessas que ele tem para você. Abandona esse fardo tão pesado. Abandona essa vida de bastardo que nós levamos às vezes. E receba esse acolhimento do Pai amado que te projetou e que te amou e que te escolheu. Eu vou orar por você. O dia começou bacana, mas aí o sol foi diminuindo e eu nem posso parar. Mas vamos orar juntos. Senhor Deus, neste momento, ó Pai, de gratidão. Hoje é um dia de gratidão, Senhor. Gratidão porque o Senhor nos acolheu. Gratidão, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Gratidão, Senhor, por ter nos enviado Jesus para nos conceder esse direito de sermos feitos filhos de Deus. Oh, Pai, como amamos Jesus por ter suportado a cruz, por ter passado pelo processo para que eu pudesse ter esse direito. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa. Visita esse filho, Pai, essa filha, que agora, em meio ao desespero, já não sabe mais quem é. Visita esse filho, Pai, essa filha que agora está aí vivendo uma crise de identidade. Talvez, Senhor, vivendo como um mendigo espiritual. Um mendigo, Senhor, que não tem acesso a nada, que não tem direito a nada. Sendo que é rico, recebeu uma herança maravilhosa do Pai. E neste momento, Senhor, eu te peço, visita, acolha essa pessoa de uma forma especial. Que o teu Espírito Santo revele ao coração dele, revele ao coração dela as riquezas das promessas conquistadas por Jesus Cristo na cruz. Oh, Senhor, visita agora o teu filho, a tua filha. Revela a ele, revela a ela, Senhor, a grandeza dessa promessa. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te dê um dia de vitórias. Um dia abençoado, que você tome posse dessa promessa, que eu chamo como o meu registro. Foi ali que eu encontrei a minha identidade revelada. Que o Senhor te abençoe e te dê aí essa oportunidade de também viver essa experiência com Ele.